Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo. Então, se tu aí do outro lado é aquela pessoa que tá com várias altcoins aí na tua carteira, que caíram 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 ou 1000% aí do valor do topo delas, e tu ainda tá segurando essas altcoins em carteira na fé de que elas ainda vão subir e que tu vai recuperar tudo que tu investiu, esse vídeo é para ti. Então fica comigo aqui até o final, que a gente vai descobrir hoje um viés comportamental que acaba atrapalhando aí as nossas decisões nos nossos investimentos em cripto, tá certo? Então, tudo que eu peço em troca aí para ti do outro lado é o joinha, compartilha com aquele teu amigo que também tá com aquelas altcoins lá paradas na carteira esperando elas voltarem a subir, e se inscreve no canal aqui também, ativa o sininho, que toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com um vídeo novo. Então, se tu quer ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, toca o sininho aqui, que tu vai ser notificado toda vez que a gente lançar aqui nosso vídeo novo. Segunda, quarta e sexta-feira, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair para dentro do vídeo aqui, que eu sei que vocês aí do outro lado estão ansiosos para saber o que é esse viés comportamental e por que ele interfere tanto nos nossos investimentos. Bora lá. Então, como eu deixei aqui no nosso primeiro slide, você não está esperando uma recuperação dessas moedas que você tem em carteira aí, que você deixou elas paradas aguardando, né? Você está se recusando a aceitar a perda que você está tendo desses tokens. Então hoje a gente vai falar, né, sobre o viés psicológico que prende você em tokens que já morreram, tá? Então, esse é o nosso assunto primordial aqui do vídeo de hoje. Falar sobre esse viés psicológico, a gente vai entender o que é, a gente vai entender por que a gente faz isso, né? Como a gente falando aqui agora, né? Você acaba driblando ali a sua mente, né? Querendo dizer que você está esperando uma recuperação, quando muitas vezes o nosso inconsciente, né? Ele ainda não aceitou a perda que a gente teve com aqueles tokens ali. Então, o custo do sangue, né? É quando você não vende algo ruim, porque já perdeu demais. Então, é basicamente isso que acontece, né? A gente perdeu aqui, levou um drawdown aqui de 80% do topo da onde a gente comprou, e aí a gente vai segurando, vai segurando, vai segurando, porque aquele custo de sangue ali, né? Ele tá fazendo com que a gente fique naquilo de, isso aqui ainda vai subir, isso aqui vai dar a volta por cima, essa altcoin aqui ela vai voltar para a máxima histórica dela e eu vou recuperar o meu valor. Então, eu deixei um exemplo aqui embaixo, né? É como, por exemplo, você pagar aí R$100, né, no ingresso para ir para um show que ele é ruim, um show péssimo, mas você ficar até o final do show porque já pagou o ingresso, né? É a mesma coisa. Então, não é porque você já pagou que você tem que continuar com aquela moeda em carteira. Por quê? Porque muitas vezes já passou o hype, já passou a narrativa daquela moeda, né? O mercado ele vai se movimentando muito rápido. Então, muitas vezes, se a gente não conseguir sair dentro dessas movimentações que o mercado faz, a gente vai ficar com esse token na mão, vai ficar ali com ele parado na carteira e dificilmente ele vai voltar a subir. Então, muitas vezes é vantagem a gente vender no prejuízo mesmo, pegar esse valor, alocar num outro token que está numa narrativa melhor, que está agora com mais hype, para a gente tentar surfar essa valorização, depois pegar esse valor e tentar fazer isso de novo, até a gente conseguir recuperar o valor que a gente perdeu naquele token que a gente investiu e teve esse drawdown, certo? Então, seguindo, hold não é estratégia, é apego emocional disfarçado. Por quê? Porque muita gente diz, né, que ele está fazendo hold daquela altcoin e tal, quando na verdade é só um apego emocional que ele tem por aquelas moedas por causa da quantidade de dinheiro que acabou perdendo com aquelas moedas em si. Então, eu deixei aqui a diferença, né? O hold inteligente é o cara que ele holda Bitcoin, que é diferente, né, de holdar, né, qualquer porcaria de 2021, por exemplo, só por causa que eram moedas boas em 2021. Hoje a gente está em 2025, as moedas já não são as mesmas. As moedas que estavam no hype em 2021 não são as moedas que estão no hype agora em 2025. Então, isso que é ser um holder inteligente, né? É tu holdar moedas que elas realmente vão fazer sentido no longo prazo, como por exemplo o Bitcoin, o Ethereum. Então, não segurar essas altcoins por anos esperando que elas vão valorizar, porque elas são projetos que vão
realmente mudar alguma coisa na história das criptomoedas. Muitas vezes isso não vai acontecer. Então, só para a gente poder entender um pouco melhor isso, porque a nossa cognição, né, ela tenta fazer com que a gente aceite essa perda de formas diferentes. Então, ela vai fazendo com que a gente minta para nós mesmos, dizendo, não, esse aqui, ele vai ainda subir, né, tu tem um determinado apego por aquele token ali, porque ele te deu prejuízo e aí tu não quer vender porque tu acha que se tu vender ele vai subir amanhã e aí tu vai ficar de cara porque ele vai subir na tua cara 300, 400% e aí tu vai se arrepender por ter vendido. Só que tu fica esperando, 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 esperando e essa subida nunca acontece muitas vezes, né? Então, eu deixei aqui o hold inteligente, agora eu deixei o hold cego, né? Que é que o hold cego é o cara que ele acha que as mesmas moedas que ele tinha em 2021 são as mesmas que ele vai querer ter em 2025. Por quê? Porque ele acha que as moedas que trouxeram ele de 2021 para 2025 vão ser as moedas que vão levar ele de 2025 para, por exemplo, 2030. Quando não. Os ciclos vão mudando, as moedas vão mudando e a gente precisa se adaptar e estar sempre também acompanhando o movimento de mercado, para que a gente possa, né, acompanhar esses movimentos, surfar as moedas que são de determinados ciclos, que são de determinadas narrativas, para depois ir migrando para outros setores, para outras narrativas, acompanhando os movimentos de mercado. Nunca ficando presos, né? Ficando com esse apego emocional sobre essas moedas que a gente carrega por mais longa data. Como é que a gente identifica essas moedas mortas, tá? São perguntas que a gente precisa se fazer e aqui embaixo eu deixei as ferramentas que a gente utiliza para poder responder essas perguntas que a gente tem que responder aqui. Então, a primeira pergunta é: a comunidade daquela moeda, ela morreu? Ou é uma comunidade que ela ainda está ativa, ela ainda está tentando, né, fazer com que a moeda, entre aspas, ali, né, ressuscite, ela está tentando fazer alguma coisa diferente? Por quê? Porque a comunidade é o bem mais precioso que qualquer projeto tem. Então, se a comunidade da moeda, ela parar, ela perder, né, aquele âmbito, aquela vontade que tinha de estar falando da moeda, de estar tentando, né, fazer com que a moeda chegue em mais pessoas e tudo mais, cara, provavelmente essa moeda ela não vai mais ter tração. Por quê? Porque a comunidade ela tem muita força em qualquer moeda que seja. Outra pergunta que a gente tem que se fazer: os desenvolvedores, eles ainda estão ativos? Eles estão tentando melhorar o projeto, estão tentando criar coisas novas para fazer com que o projeto evolua, que se torne melhor, ou eles simplesmente sumiram do mapa? Então, respondendo essa pergunta, também a gente vai saber se é uma criptomoeda que ainda vale a pena a gente ter, ou se os desenvolvedores largaram de mão, e aí tem que ser o próximo passo nós largarmos de mão também, né? Não adianta os desenvolvedores largarem o projeto e a gente ficar ali abraçado, achando que porque a gente tem, Deus vai fazer um milagre e vai fazer com que a moeda exploda de um dia para o outro, né? Outra questão do volume, né? Como é que está o volume de negociação dessa criptomoeda? Ele caiu? Ele continua movimentando? Só o preço dela que está muito ruim? Por exemplo, a gente tem o Ethereum, que está sendo muito comprado por ETF, está tendo muita movimentação on-chain, mas ainda não está sendo refletido no preço. Então, muitas vezes a gente, analisando esses dados on-chain, a gente vai ter um parâmetro melhor do que está acontecendo realmente com aquela criptomoeda. Se muitas vezes o preço ele só está demorando um pouco para acompanhar o que está acontecendo ali, entre aspas, no invisível, que poucas pessoas enxergam, ou se realmente não está acontecendo nada, né? Ninguém mais está querendo comprar aquilo ali, é um token que as pessoas largaram de mão, que ninguém mais fala, ninguém mais quer nada com nada. Então, muito importante saber se tem volume de negociação, como é que está o volume de negociação, tem bastante gente ainda negociando, o volume de negociação é praticamente inexistente, então isso faz a gente entender se aquela criptomoeda ela está morta ou se ela tem aí chances, entre aspas, de ressuscitar, né? E para finalizar, a última pergunta, né? O projeto, ele parou de evoluir ou ele continua tentando se desenvolver, mesmo estando em um momento, entre aspas, né, de baixa ali? Então, a gente respondendo essas perguntas, a gente consegue definir se aquela moeda ela realmente morreu, né? Se ela está morta, ou ela só está passando por uma fase de correção de mercado mesmo, que muitas vezes é natural, porque a gente sempre tem ali, né, drawdowns, principalmente nas altcoins, né? Como a gente está vendo agora, por exemplo, né, as altcoins sofrendo bastante aí contra o Bitcoin, até pela questão do Bitcoin, né, está sendo muito empurrado
pelas Treasury Companies, né, pelos ETFs. Por quê? Porque quando a gente faz uma pesquisa on-chain, a gente vai ver como é que está essa questão, a gente vê que o varejo ainda não está comprando Bitcoin. A gente vê, né, as pesquisas no Google, nas mínimas históricas, a gente vê carteiras pequenas, né, que são geralmente dos investidores de varejo, que eles não são as carteiras que estão comprando Bitcoin. Então a gente vê que quem está empurrando o preço agora, quem está fazendo esse preço aí do Bitcoin chegar a 109 mil dólares, como a gente está vendo hoje, é grandes investidores, né? São institucionais, são os ETFs, são, né, as Treasury Companies ali, né, as próprias empresas que estão fazendo esses investimentos pesados em Bitcoin como capital ali de garantia da própria empresa. Então, por enquanto a gente não está vendo o varejo chegar. Talvez isso ocasione, né, uma alta das altcoins quando o varejo voltar. E geralmente esse varejo ele costuma voltar quando a gente tem uma baixa da taxa de juros, que aí é injetado mais dinheiro, esse dinheiro vai migrando, né, para as cadeias sociais, e essas cadeias sociais começam também a investir e difundir esse dinheiro, né, pelo globo todo. E geralmente uma grande parcela desses valores, quando tem essa impressão em massa de dinheiro, ele acaba vindo parar também nas criptomoedas. Então, finalizando aqui, né, desapegue antes que seja tarde. É aquela velha história, né? Cara, se tá te machucando, né? Tu tá ali tu tá com uma faca na mão e tu tá apertando ela. A faca tá te cortando, mas tu não larga, tu tá ali, ó, com aquela mão fechada, porque tu tem apego por aquela faca, tu não quer que ela solte da tua mão e tal, e ela tá ali te machucando, tá cortando tua mão, mas tu não quer soltar. Cara, aqui é a mesma coisa, tá? Quando a gente compara com o token cripto. O token tá ali atirado, tá ali, ninguém mais fala dele, os desenvolvedores não estão fazendo nada, a comunidade já largou de mão, mas tu tá ali agarrado naquele token ainda porque tu acha que vai subir de alguma forma, Deus vai vir, vai fazer um milagre e aquele token ele vai subir 1000% de um dia pro outro. Cara, talvez eu tenha que te dar essa né, notícia que não é bem assim que acontece. Então, por isso que eu trago para vocês aqui, né, porque eu acho que esse viés é um viés bem importante, né, ele acaba ali tendo muita correlação, né, com os investidores, seja aqui do mercado cripto, do mercado tradicional também, né, é um viés bem legal da gente estudar. Por quê? Porque a gente entende que muitas vezes é só um apego que a gente tem àquele token e muitas vezes a melhor coisa que a gente tem a fazer é vender aquele token, migrar para um próximo, né, e seguir nossa vida. Por quê? Porque as coisas são assim no mercado, né? A gente tem que ter uma mobilidade, né, veloz dentro do mercado. Por quê? Porque as coisas mudam muito rápido, né? A gente sempre fala aqui no mundo cripto, as coisas acontecem em um dia como se fosse em um ano nos dias normais, né? No mercado tradicional. Então, a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para fazer essas migrações rápidas, para poder sair de um token, migrar para outro, né? Para poder conhecer novos produtos, novas estratégias e estar sempre ligado em tudo que está acontecendo no mercado, tá certo? Então, por hoje, seria mais ou menos isso. Se tu assistiu aqui até o final, deixa o teu likezinho aqui se ainda não deixou, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber aí as notificações toda segunda, quarta e sexta de todos os nossos vídeos novos e lembra de compartilhar com aquele teu amigo que tu sabe que tem aí uma carteira cheia de criptomoedas que já não tem mais fundamento, que já passou o hype, que elas já não estão desenvolvendo mais nada, mas ele ainda está segurando por causa do custo do sangue, tá certo? Então, por hoje fico por aqui, deixo meu abraço aqui a todos, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.